Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 6, começando no versículo 10, nós lemos assim: Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça de justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Os irmãos podem sentar. Ontem falamos da nossa batalha contra o mundo, falamos à tarde da nossa batalha contra o império das trevas e dissemos que a nossa esfera de luta contra o império das trevas é em três áreas. Nós temos a obsessão demoníaca, a opressão demoníaca e a possessão demoníaca, que pode ser voluntária e involuntária. Mas o líder, às vezes, somos vencidos pelo medo. Vimos como o povo de Israel ficou 20 anos sob a opressão dos midianitas quando eles tinham medo. E Deus mostrou para eles que o medo está dentro da gente. Eles nunca tinham ido para enfrentar. Mas quando eles clamaram a Deus, Deus enviou o socorro. Então nós vemos aqui, eu quero passar rapidinho aqui para vocês não ficarem. Tem muitas pessoas que são muito impressionadas com o império das trevas e dão muito poder e muito ibope para Satanás. Sabe quem é Satanás? Vamos ver aqui. Eu prefiro que você guarde essa imagem que está escrita aqui em Apocalipse 20. Vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Da onde foi que o anjo desceu? O que é que ele tinha na mão? A chave do abismo e uma corrente. Então a chave do abismo não está na mão do diabo, está lá no céu. Para começar. Agora olha o que esse anjo veio fazer. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. João sabia que iam aparecer uns teólogos futuramente que iam dizer: não, mas isso é figurado. Dragão não existe. Então ele disse: não, o dragão que eu estou falando é a antiga serpente, também isso não existe. Então é o diabo, entendeu? Satanás. Pronto. Ele dá todos os títulos para a gente saber que é real. Esse anjo desce do céu com a chave do abismo, uma corrente, tchum, 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 vai lá, pega o diabo. Presta atenção. E ele abre o poço do abismo, porque a chave está com ele, quem tem a chave tem a autoridade. Ele lança o diabo no abismo, fechou, pôs o selo sobre ela para que não mais enganasse as nações até se completarem 1000 anos. E aí ele, prendeu o diabo lá, vou embora com a chave, direto para o céu.
A chave do abismo não está com o diabo. A chave da morte está com Jesus. Ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, se você está em Cristo, jamais ficará preso na morte e nem no inferno. Esse é o quadro do nosso adversário. Eu não gosto de chamar o diabo meu inimigo, porque Jesus mandou amar o inimigo. Ele é nosso adversário. Mas eu sei o que nós dizemos quando falamos inimigo. Agora, outra coisa também que nós precisamos saber, eu vou ter que dar assim tudo pontilhado, é que nós falamos ontem que existem demônios que estão presos e demônios que estão soltos. Aqueles que estão presos para serem usados na hora certa. E os que estão soltos estão por aí perturbando, divididos em castas de enfermidade, castas de sedução, castas de tudo que não presta. É a arma do nosso adversário. Você vê aqui no capítulo 9 de Apocalipse, que tem uma palavra assim, na quinta trombeta, e o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra. Isso você precisa prestar atenção. Quando a gente vai ler Apocalipse, tem que prestar atenção. Primeiro, quando João diz vi, quando ele diz ouvi, quando ele diz vi e ouvi. Leia com calma, não precisa ter pressa. Aqui ele viu uma estrela caída do céu na terra. Para começar, há quem pregue que essa estrela havia caído. Não, essa estrela caída. Como anjos caídos. O que está caído, não se levanta. Então, tem uma estrela caída do céu na terra. O que é estrela? Todas as vezes que se fala em estrela, não significa que é um astro. Tem as estrelas do cinema, tem as estrelas da televisão. Estrela é o título que se dá também a uma pessoa que sobressai. Não é? Então, aqui tem uma estrela que caiu do céu na terra. Significa que ela morava no céu, mas caiu. Pronto. Essa estrela. Foi dada a essa estrela a chave do poço do abismo. Você sabe, não é? Que a chave do poço do abismo está no céu. Quem tem autoridade sobre ela é Jesus. Mas o diabo agora vai ser usado para fazer o trabalho sujo, porque trabalho sujo é dado a quem é sujo, né? Ninguém vai me convidar para matar uma pessoa, porque sabe que eu não vou matar. Mas vai convidar uma pessoa que se empregou para isso, que ela diz: quanto me dá que eu vou lá pagar, eu vou lá fazer. Então, quando alguém lhe convida para fazer um trabalho sujo, abra o olho, brigue com a pessoa de me respeite, porque ele está convidando achando que você é sujo. Então, esse trabalho sujo aqui, quem tem que fazer é o diabo. Então, a chave é dada para ele. Estava lá na porta do abismo, no poço do abismo, que tem um trabalho sujo para você fazer. Vou ler de novo para você ver. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada, ela não tinha, foi dada a ela a chave do poço do abismo. Ela vai fazer o seu trabalho. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito: esses gafanhotos ouvem e compreendem. Esses gafanhotos que saem do poço do abismo, lógico que não são os gafanhotos como aqueles do Egito que comeram as plantações. Você lembra quando Deus disse, só um parêntese, quando Deus disse para Moisés: eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor.
cada praga daquela era Deus aniquilando um dos deuses do Egito. Praga das rãs, ele estava humilhando o Requete, que era aquela deusa que tinha a cabeça de rã. Quando ele fez aquilo tudo com gafanhoto, eu estou falando de gafanhoto por causa de Shu. Shu é o deus dos gafanhotos. Baal-zebub é o senhor das moscas. Então, quando ele manda a praga das moscas, é tudo isso. Então, cada praga é um deus. Nós não vamos poder falar sobre isso aqui, porque não dá, tem muito para ser dado agora e eu estou agoniada para dar conta. Mas eu quero que vocês saibam, quando a estrela caída, que é o diabo, ele chega lá, sai como nuvem. Qual é o coletivo de gafanhoto? Nuvem. Quando você estuda português, coletivo de peixe é cardume, coletivo de gafanhoto é nuvem. E olha aqui o que sai. Sai o quê? Nuvem de gafanhoto. Foi-lhes dado poder. Como que tem os escorpiões da terra? Porque eles não são da terra, eles são no inferno. Foi dito a eles, olha a ordem que veio para eles, que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente, olha o ministério desses demônios, aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Diga assim: porque você está selado pelo Espírito Santo. Esses espíritos, eles vão olhando, porque eles são demônios, são seres espirituais. Então eles sabem quem tem o selo, porque o selo é o Espírito. Então você até pode ter esquecido que é filho de Deus, mas os demônios sabem quem é filho de Deus, quem não é, por causa do selo, que é o Espírito. Entende? Eles vão atacar só homens, os que não têm o selo de Deus. Foi-lhes dado também, preste atenção, segunda ordem, vocês só vão atacar pessoas que não são filhos de Deus, que não têm selo sobre a testa. E também que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Olha, então, está esse negócio do povo está dizendo por aí que esse vírus que começou lá na China, o tal do coronavírus, será que já é isso? Não, porque o coronavírus está matando, e esses vírus aqui, eles não vão matar, eles vão causar tormento, dor. Olha que ponto chega a dor. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, também terão desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, você vê que quando a Bíblia diz que a terra vai ser destruída por seres malignos, não serão cobras, não serão raposas, não serão onças, são vírus. São as virulências que vão chegando e que vão destruindo. Agora a Bíblia diz assim, no versículo 11, tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Olha que tem o anjo que comanda, que organiza o abismo, que no grego se chama Apolion e no hebraico se chama Abaddon, o que significa que esse anjo comanda tanto aqueles que são judeus como aqueles que não são, não é? Então esse é o primeiro ai. Por que eu fiz questão de dizer isso? Porque nós precisamos saber que tem demônios que estão presos para efetuarem tarefas como essa. Não é essa a única tarefa deles. E vimos também que, apesar disso, quem tem a chave do abismo é Deus, está lá em cima no céu. Agora nós lemos aqui em Efésios, por que Efésios fala tanto dessas coisas? Nós lembramos que Éfeso era um lugar povoado
por magia negra. Vocês lembram que lá existiam aqueles filhos do sumo sacerdote Seva, que eles viviam de fazer exorcismo? Eles viviam assim. Um dia foram exorcizar lá um cara e resolveram exorcizar no nome de Jesus, imitando Paulo. E o demônio disse para eles: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu também sei, mas vocês... O endemoniado deu uma surra nos 7. E eles mereceram. Entende? Então, você vê pessoas que vivem de exorcismo. Em Éfeso, lá também tinha o grande templo da Diana, que o pessoal de longe gritava: viva a nossa grande Diana. Então lá tinha muita magia negra, o povo estava acostumado a lidar com isso. Então é para essa igreja que Paulo fala mais sobre as forças espirituais do mal. Quando Paulo estava sendo preso, ele estava sendo preso por um soldado romano. E ele olhou para o soldado romano e ali sendo preso, ele tem a revelação da armadura de Deus. Então, ele começa dizendo: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda, quando ele diz toda, é toda mesmo, toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui a Bíblia está nos ensinando, não é irmã Edmeia que está inventando, que o diabo arma cilada. Ele coloca arapuca para você botar o pé, para você cair. E quando você cai, você fica preso. É tipo como a Bíblia fala, principalmente no Salmo 91, do laço do passarinheiro. Não é? O laço do passarinheiro, uma vez eu me lembro que eu estava pregando no Talavera Bruce, no Esperaldino Bandeira, um presídio de Bangu, lá no Rio de Janeiro. Eu preguei sobre o laço do passarinheiro. Eu nunca vi tanto homem chorando na minha vida e soluçando, porque eles viram a história deles. Eles colocaram o pé no laço do passarinheiro. Ninguém cai no laço do passarinheiro de uma vez, é pouco a pouco, pouco a pouco. Hoje bebe um copo de cerveja, amanhã pega 2, depois vai uma garrafa, depois 2 garrafas, vai ao pouco. Como também as pessoas não caem na imoralidade de uma vez, é pouco a pouco, vendo um pouquinho, achando interessante, depois diz assim, tem nada a ver, e vão se adaptando. É um dos piores perigos da nossa vida, é a adaptação. Vou dar um exemplo para você. Você quer matar uma rã? Se você botar a panela de água quente, quando a água estiver bem quente, você joga a rã bate, pu, ela vai longe da água quente. Quer matar mesmo? Bota a rã dentro de uma panela, enche de água fria. Aí você bota no fogo brando. Aí a panela vai aquecendo, a rãzinha vai dizendo, que nem você quando sai do frio, chega em casa, pega aquele baninho quente, né? Ai, que coisa boa, louvado seja o Senhor que criou o calor. Epa, ei. E a rã vai se adaptando ao calor. E o calor está crescendo, mas a rã está se adaptando. Daqui a pouco ela adormece, porque ela está tão confortável, nunca mais acorda. Ela não sabia que ela estava morrendo por adaptação. Assim também nós, meus irmãos, nós vamos nos adaptando pouco a pouco à morte, ao pecado, e o resultado do pecado é a morte. Quantos de nós não sabemos que as coisas do mundo, a maioria das coisas que gostamos, são ciladas armadas para nós? Você lembra de Eva? Evinha ouviu a voz de Deus, não foi? Ela ouviu a voz de Deus e ouviu a voz do diabo. Qual foi a voz que mais agradou? A do diabo. Parece que o diabo é mais carismático, é mais interessante. Deus disse, não comerás. O diabo disse, não. Ele disse, comerás. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha que tentação. Então, nós precisamos tomar
cuidado com as pequenas coisas. Aqui Paulo diz que é para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, porque ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele diz que é para nós tomarmos toda a armadura. Ele olhou qual é a nossa armadura. Ele olhou para o soldado romano, ele estava indo preso para variar, Paulinho vivia assim. Ele viu que o soldado tinha um cinto. Por que o soldado romano tinha um cinto? Porque naquela época os reis iam para a guerra, para o campo de batalha. Hoje eles sentam no sofá e veem tudo pela internet. É uma maravilha guerrear, quem tiver lá que se dane. Então, ele estava olhando, o soldado romano usava uma veste esvoaçante assim. E como que ele ia lutar no campo aberto com aqueles panos atrapalhando? Então, o que ele fazia? Ele botava um cinto, e esse cinto dava a ele liberdade nos golpes, na luta, o vento não atrapalhava. Então, Paulo diz, o que nos dá liberdade na luta, destreza nos golpes, é a verdade, quando nós estamos na verdade. Você já viu a pessoa quando está mentindo, como ele se atrapalha? Ele gagueja, depois ele esquece o que foi que ele disse, ele não tem segurança, porque ele está fora da verdade. Então ele diz que a primeira parte da nossa armadura é andarmos na verdade. Depois ele olhou e viu que o soldado tinha uma couraça, tipo como é que a gente diz? Colete. Aqui, esse colete, logicamente que ele protegia os órgãos do tórax do soldado, que são ali, tem coração, pulmão, rins, fígado, tudo o que é mais importante do tórax. Mas essa couraça não era dura. Por quê? Senão ele perdia a destreza dele, a agilidade, a mobilidade. Então essa couraça tinha tipo umas escamas, não é? E ela protegia exatamente os órgãos vitais do soldado. E Paulo diz que a couraça que o cristão tem é a justiça, é o sangue de Jesus que garante a nossa saúde física, a proteção contra todos os nossos órgãos. Depois ele olhou para o soldado, e aí ele viu que o soldado tinha uma sandália. Eles não andavam de sapato nem de bota, porque eles caminhavam, e o pavimento que eles andavam era irregular. Se ele pisasse num buraco, então ele podia quebrar o pé. Então ele usava uma sandália que era feita de couro, que ela se adaptava a todo tipo de solo, mas a sandália podia sair do pé. Então ela vinha com 2 tiras e amarrava aqui no joelho e ainda enfeitava o pé do soldado. Então ele diz que o que nós devemos andar firmados na paz. Onde nós pisamos, nós levamos a paz. A Bíblia diz quão lindos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que falam da paz, que anunciam coisas boas e dizem: Israel, o teu Deus vive. Aonde nós andamos, precisamos levar a paz. Tem pessoas que passam pela vida, em vez de deixarem marcas, elas deixam manchas. São pessoas que vão passando e vão deixando uma linha de dor, de vergonha. Paulo diz que nós precisamos deixar a paz, a alegria. Como é difícil às vezes. Eu sempre ensinei para o meu filho, quando você sair de um lugar, ainda que pareça prejuízo, saia em paz, porque você nunca sabe se você vai precisar voltar. Então nós precisamos, acima de tudo, deixar marca e não deixar manchas. Então ele diz que nós precisamos semear, andar, nos mover em paz. Olhou mais para o soldado e viu que ele tinha um escudo. Esse escudo, o soldado romano, ele tinha um escudo maior
e um escudo menor. Esse escudo de que Paulo fala aqui, se um dia você for a Roma, por favor, vá ao Museu Metropolitano de Roma para ver a armadura do soldado romano. Aí você vai saber. Aí você vai saber o que é. O soldado romano, ele tinha assim um escudo que era mais ou menos dessa altura. E eram duas tábuas assim, em forma, como se fosse uma prancha de surf. Eles forravam por fora com metal e botavam uma alça e o escudo ficava meio côncavo. E quando eles iam para o campo de batalha, havia as armas naquela época eram as setas ou as flechas incendiárias. E o que eles faziam? Eles botavam aquilo molhado. Quando iam para o campo de batalha, eles carregavam aqui. E quando chegava lá, eles fincavam aquilo no chão. Aquilo entrava no chão, aquele escudo alto ficava em pé, eles escondiam aqui atrás. Quando vinha de lá do lado do inimigo, as setas incendiárias, porque vinha com fogo, eles se escondiam aqui atrás. A seta batia no escudo que estava molhado, porque ele era forrado, esqueci de dizer, com um couro bem espesso, que ficava encharcado de água. A seta batia ali, apagava. Ele passava a mão na seta, incendiava de novo e mandava de volta. Então, é no escudo que a seta incendiária se apaga. Ele diz que isso é como a nossa fé. É com a nossa fé, o escudo que nós temos é a nossa fé, no qual todas as setas incendiárias que vêm do maligno para nós, maligno, são apagadas. Porque se nós temos fé, nós não vamos ser derrotados pelas notícias que vêm do mal. Quantas vezes nós aceitamos as setas? Quantas vezes? Olha, pelo seu exame, você tem 6 meses de vida. E chama o pastor para mandar a igreja orar. Não, a seta chegou. O número dos meus dias é contado por Deus. Pronto. Quem estabeleceu o número dos seus dias não foi o médico, não foi o exame, não foi nada, foi Deus. Então, na hora você, o número dos meus dias é contado por Deus. Olha, mas o seu filho não vai dar para nada. Os meus filhos e os filhos dos meus filhos são bênção do Senhor, está escrito, Vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo como às vezes nós somos tão ingênuos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor da glória. Quando o diabo foi armar cilada para ele lá no monte, 40 dias sem comer, ele teve fome, ele bebia água porque ele não teve sede. Como foi que o diabo chegou? Se és o Filho de Deus. Por que o diabo chegou botando uma seta de dúvida? Porque a última coisa que o diabo tinha ouvido de Deus é: este é o meu filho em quem eu me comprazo. Dali o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Agora o diabo vem em cima disso. Se realmente você é filho de Deus, faz com que essas pedras transformem em pão. Jesus Cristo fez o que com ele? Cala a boca, vai embora. Ele disse exatamente o que está escrito. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A palavra cortou. O diabo viu que não estava lidando com Eva, que caiu de primeira. Aí, o diabo pensou, não tem jeito com ele. Aí vem outra tentação. Qual era a tentação? Ele vai começar um ministério. Você vai começar um ministério, rapaz. Você é carpinteiro, filho do carpinteiro. Você tem que começar em grande estilo. Deixa chamar a atenção. Todos serão arrebatados para você. Você tem que começar com um show.
um show. Qual é o show? Você vai lá no pináculo do templo. E de lá você se joga. Por quê? Porque o que está escrito, ele está escrito lá no Salmo 91, 11 e 12. Ele dará ordem ao teu respeito aos seus anjos, para que eles te sustentem e não tropeces em nenhuma pedra. Olha o diabo usando o que está escrito, já que Jesus Cristo foi com a palavra escrita. E Jesus Cristo simplesmente diz: também está escrito, pá, espada nele, não tentarás o Senhor teu Deus. Entendeu? É espada de Deus. Espada de Deus aqui não tem jeito. A gente guerreia como espada. Porque a espada é a única arma da armadura que é de defesa e ataque. Só. Porque todas as outras partes, eu ainda vou falar do capacete da salvação, mas elas nos defendem. O cinto da verdade nos defende dos enganos, a couraça de justiça protege a nossa saúde, os calçados do evangelho da paz nos defende de andar errado, o escudo da fé nos livra dos dardos inflamados do maligno e o capacete da salvação protege os nossos pensamentos. Mas a única que nós temos para atacarmos é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora você está vendo, está só saindo espada. Então, o diabo viu que não adiantava mais. Ele disse para Jesus: olha, você vai lá em cima, você se joga e você vai levitar. Tanta gente querendo levitar aí, né? Eu já vi isso em igreja. Fulano ora e você levita. Olha o capeta dentro da igreja. Você vai levitar, você fica lá em cima, planando feito um besta, desculpa a expressão, só para se mostrar. Todo mundo vai ver, vai dizer, mas ele é divino. E quem está te sustentando são os anjos. Ninguém vê anjo, vai pensar que você está levitando por poder. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Como é que chama Deus para fazer uma coisa desnecessária? Aí ele não tinha mais, porque ele só pode ir até o terceiro. Só pode ir até o terceiro. Você lembra das tentações lá no Egito? Lá das pragas, a primeira do sangue em água. Os magos, os filhos de santo, fizeram mesmo, um a um. Os dois voltaram para Deus: Senhor, eles fizeram, volta lá. Vai fazer aparecer rã. Volta lá, daqui a pouco, piolho. Daqui a pouco, foi até o terceiro. Depois os magos nem podiam aparecer. O diabo teve que se retirar, não tem mais poder. O diabo tem poder? Tem, mas é limitado. Você tem que ficar firme. Como Paulo disse, no Senhor e na força do seu poder. Aí o diabo disse: olha, todos os reinos do mundo, está vendo aí? Todos os shoppings, os cassinos, os bancos, os dinheiros, as boates, as mulheres mais lindas do mundo, os homens mais lindos, com barriguinha de jacaré, com barriguinha de tanque, e tudo isso que está na moda agora, tudo isso te darei, se prostrares me adorares, prostrado me adorares. E Jesus disse para eles: retira-te, Satanás, porque está escrito: só ao teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então nós vemos como é importante você ter a espada do Espírito, porque é com a espada do Espírito que você guerreia. Não adianta você dizer: misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Isso não é palavra de Deus, isso é fruto do seu medo. Você tem que buscar qual é o versículo que está lá, tchum, nele, acabou. Mas como se você não botou para dentro, hein? Misericórdia, não tem nada lá dentro. Irmã, como é que a senhora memoriza a Bíblia? Memorizando.
Ah, irmã, eu não tenho memória. Irmã, não tem não, irmã. Qual é o número do seu telefone? Qual a data do seu nascimento? Qual é o seu endereço? Eu digo, minha irmã, você sabe tudo. A sua memória só não serve para a palavra de Deus? Que memória tendenciosa é essa? O dia que a palavra de Deus for prioridade para você, você vai memorizar. Palavra de Deus. Como nós precisamos. Tem um momento. Lá em Ezequiel 37. E eu queria fazer um pouco disso com vocês agora, para você ver o valor da palavra. Um pouco, porque isso é batalha espiritual. O profeta diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, veio de cima, e me levou pelo Espírito. A mão do Senhor me levou pelo Espírito. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E tem gente por aí querendo uma visão espiritual, eu não quero. Todas as vezes que vem um anjo falar com alguém, ele diz, primeira coisa, não temas. Por quê? Porque a situação não é fácil. Olha aqui, o profeta está lá, a mão de Deus vem sobre ele e diz, e me levou, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Não eram ossos de galinha, eram ossos de pessoas, eram caveiras. Que visão horrível. Por quê? E o profeta continua, e me fez andar ao redor deles. Levou o profeta a andar, não sei quantos quilômetros, em volta de um vale, olhando, observando, estudando, para chegar a uma conclusão. E o profeta chegou a uma conclusão. Qual foi a conclusão? Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Cuidado. Na Bíblia, quando a Bíblia coloca a palavra no superlativo absoluto sintético, não tem mais. Porque nós temos na Bíblia o superlativo Rei dos Reis, Senhor dos senhores, Santo dos santos. Mas quando chega assim, sequíssimos, significa que não tem para onde ficar mais seco. O profeta olhou tudo e disse, não tem mais jeito. Aqui não tem mais jeito. Acabou. Do mesma sorte que quantas vezes nós amaldiçoamos o Brasil dizendo não tem jeito, né? Na mesma sorte que nós olhamos meninos de rua e dizemos isso aí não presta para nada, não tem mais jeito. Como amaldiçoamos? Como abrimos a nossa boca para amaldiçoar pobres? Amaldiçoar nossa nação? E às vezes amaldiçoamos nossa família. E quando o profeta chegou a essa conclusão, Deus fala, vai acontecer coisa. Deus diz assim, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ele está falando de ressurreição. O profeta conhecia Deus. Senhor, tu o sabes. Deus diz para ele, então profetiza esses ossos e diz assim, porque o profeta diz, como que eu vou profetizar sobre ossos? Profetizar para a parede, profetizar para a montanha, profetizar. Olha a profecia, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso seco ouve alguma coisa? Se for palavra do Senhor, o osso seco vai ouvir. Porque não tem impedimento para a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem, ele diz em Isaías 55, assim como desce do céu a chuva e a neve, para lá não retornam, sem que antes reguem a terra e a fecundem, e a façam produzir para dar semente ao que semeia e pão que come, assim a palavra que sai da minha boca não retornará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quando Deus deu a palavra, sossegue. Quer saber por quê? Qual foi a palavra que Deus deu? O verbo voltou para ele vazio? Jesus Cristo veio unigênito, voltou primogênito. Não voltou vazio. Assim é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. E o profeta, trabalhar com Deus é um caso sério. A gente fica doidinho. Fica porque Deus nunca deixa de ser sobrenatural. E nós somos, além de pecadores, muito naturais. Assim diz o Senhor a esses ossos secos. Olha a palavra que vem em cima de ossos, que o profeta disse que eram sequíssimas. Eis que porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós o meu espírito, e vereis, sabereis que eu sou o Senhor. E o profeta profetizando o que Deus mandou. E o profeta diz que enquanto ele profetizava, houve o ruído. Osso batendo no osso, um pedaço que vinha de lá para juntar com um pedaço dele de cá e pá. Era aquela festa de ossos secos. Na frente do profeta, formaram esqueletos. E daqui a pouco os esqueletos firmes começaram a vir tendões, começou a encher de carne, começou a encher de nervo, e lá vem coração, e lá vem tudo. Quando por fim estendeu a pele, que visão horrível. Era uma porção de defuntos. O profeta podia ter pensado: misericórdia, que milagre, que maravilha, que coisa fora do comum. Olha, agora não são mais caveiras, estava tudo morto, do mesmo jeito. A diferença é que estava em osso, agora está tudo morto. Aí o profeta ficou satisfeito, ficou quieto. Quantas vezes nós ficamos felizes com o trabalho pela metade? Quantas vezes? Mas Deus não estava satisfeito. Então o profeta disse: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem. Como? Diz assim: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se levantaram um exército sobremodo numeroso. Pá. Sopra dos quatro ventos, ó Espírito. Quantas vezes nós encontramos isso na Bíblia? Quatro ventos. E nós às vezes nem damos atenção. Você lembra no dia de Pentecostes, como veio o Espírito Santo? A Bíblia diz que ouviu-se um som do céu, como de vento impetuoso, que encheu a casa onde estava, e foram distribuídas línguas de fogo sobre ele. Vamos ver um pouquinho. Primeira manifestação do pecado: o homem se viu nu, e depois que Deus dá tudo para eles, faz eles conhecerem a maldição de caíram, a Bíblia diz em Gênesis 3:24, havendo Deus expulso o homem e a mulher do jardim, colocou a leste os querubins e uma espada flamejante, uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o acesso à árvore da vida. Pronto. O homem, a partir de Adão, ficou impedido de comer da árvore da vida. Porque uma espada de fogo se movia. No dia de Pentecostes, essa espada de fogo sai. Ela se divide em várias espadas e entra na vida de cada um deles. Então, o que é que eles são? Eles agora estão com fogo, é o batismo de fogo. Eles podem atravessar, porque fogo não queima fogo, e se alimentar da árvore da vida. O que significa que a árvore da vida está aberta para nós que temos o batismo de fogo. Pronto?
Mas tem outra coisa. O Espírito vem como o som de um vento impetuoso. Quando nós vemos isso sobre vento na Bíblia, a Bíblia fala de 4 ventos. Sopra dos 4 ventos, ó Espírito, e vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. 4 ventos. Você vai ver na Bíblia 4 ventos. Vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. Se você olhar direitinho, vamos ver sobre vento leste. Você vai depois em casa procurar tudo o que tem escrito sobre 4 ventos, e você também vai ter o trabalho de procurar onde a ação do vento norte, a ação do vento sul, a ação do vento leste, a ação do vento oeste. Eu fiz isso, o que você não pode ver? Eu não encontrei nenhum livro que fale exatamente sobre os ventos. Pode ser que haja, mas eu fui estudar. Vento oriental ou vento leste. Eu só vou dar um exemplo de cada um. Ele é o vento da destruição. Ele destrói. Você vê lá em Gênesis, no capítulo 41, você vai ver o sonho do faraó. Gênesis 41, aqui tem, lembra que José foi decifrar o sonho de faraó, das vacas magras e das vacas gordas. Olhe bem, as vacas feias à vista e vacas, pera lá, só um minutinho, Gênesis 41, versículo 4, versículo 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. Que significa que o vento oriental vem e mingua, ele mirra, ele cresta, ele impede o crescimento. Essa é a ação do vento oriental ou vento leste. Mas então vem o vento oeste ou vento ocidental. Enquanto o vento oriental ou leste é vento de destruição, o ocidental é vento de libertação. Em Êxodo 10, vamos nós para os gafanhotos. Êxodo capítulo 10. Vamos lá nas pragas do Egito. Em Êxodo, no capítulo 10, aqui no versículo, lá para o final, 19. Versículo 18. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Então você vê o que faz o vento ocidental. Ele joga gafanhotos para o mar, ele liberta. Enquanto o vento leste ou oriental, ele mingua, o vento oeste ocidental liberta, joga fora os gafanhotos. Ainda temos o vento norte e o vento sul. O vento norte e o vento sul, eu prefiro falar do vento sul, que é mais rápido, porque vocês já viram a pressa. Lá em Cantares, muito fácil. Cantares no capítulo 4, não é? Capítulo 4, no versículo 16, diz assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim como os seus frutos excelentes. Você vai ver que o vento norte, ele traz o frio.
E porque ele traz o frio, ele traz a neve. E quando a neve vem, ela condensa no ar e ela desce trazendo toda a impureza que está no ar. Ela desce limpando o ar. E depois que a neve caiu, se vier o sol, você vê tudo mais lindo. Por quê? Porque a atmosfera foi limpa. E o vento sul é o vento que sopra depois do vento norte, não tão frio como o vento norte, mas fresco, trazendo alegria, trazendo prazer, trazendo vontade de viver. Então, quando o Espírito Santo entra na sua vida, não é para dar você uma língua de fazer fofoca, não é para dar você uma vontade de dar ibope, não é para você aparecer. Ele entra na sua vida soprando como 4 ventos. Como vento leste, ele vai minguar aquilo tudo que veio lá do seu passado, aquilo tudo que vem lá das suas raízes, todas as alianças que você fez com o mal. Ele mingua, ele acaba, não tem progresso aquilo. Mas o mal que está na sua vida, seus maus hábitos, seus pensamentos, seus desejos, como o vento oeste, ele joga tudo para o mar. Ele liberta você. E ele vem depois soprar como o vento norte para limpar a sua visão. E como o vento sul, ele vem para trazer à sua vida uma vida agradável a Deus. Esse vento, quando ele vem, é só o Espírito. Você vê que estava todo mundo morto lá, os defuntos. E foi o Espírito soprando como 4 ventos que trouxe vida a eles se levantaram. Por que é importante sabermos isso? Porque isso já aconteceu conosco. O grande problema da batalha espiritual é a fé. E aí, por isso nós precisamos do capacete da salvação. O capacete da salvação, o Paulo olhou para o soldado romano e viu que a cabeça do soldado romano era protegida por um capacete. Então ele diz que o que protege a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas lembranças, é a salvação. Se você tem certeza na sua justificação por fé, foi a minha meditação dessa madrugada, você não teme, porque você sabe quem você é. A justificação não é um ato que você vai angariando. Justificação é no ato. Jesus Cristo lhe justifica. Deus justifica o pecador pela fé em Jesus Cristo. Acabou. Santificação, Ele lhe dá o Espírito para você ir caminhando com o Espírito e crescendo e aprendendo. O Espírito Santo vai formando em você um filho de Deus, como Jesus Cristo, porque esse é o propósito de Deus. Lá em Romanos 8, 29, a palavra diz assim: e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos à imagem de seu Filho. Então, quando nós pensamos, nós temos toda a armadura, mas Paulo ainda diz, orando todo o tempo no Espírito. Vamos entrar num assunto chato. Como é que você está orando o tempo todo no Espírito? E a fofoca do YouTube? E a fofoca do Instagram? E a vida dos outros? Como é que você está orando em Espírito? Você está se munindo de fofoca? Não. Nós precisamos abrir os olhos, não apenas para aprender a batalha espiritual, mas para sabermos batalhar. É preciso que você viva na verdade, que você crê no valor do sangue de Jesus, que você ande em paz, que você fortaleça a sua fé, que você tenha a certeza da salvação e a espada do Espírito. Então, a todo momento você sabe, eu não estou sozinho. Quantas vezes, isso é difícil, eu nasci num lar cristão, confuso,
porque meu pai, ele não era brasileiro. Mamãe também não era, mas mamãe de Portugal, papai da Guiana Inglesa. Com 9 anos foi para a Inglaterra estudar, saiu de lá, foi para o Mar do Caribe, casou com uma barbadiana, foi para o Brasil, teve 6 filhos, e porque era médico, caiu em adultério com a portuguesa e eu nasci. Pronto, já viu a confusão. Só que a portuguesa era irmã do padre e tinha 2 irmãs freiras. Uma família portuguesa, com certeza, todo mundo branco, dos olhos verdes. Nasce uma negra no meio, é a confusão. Só Deus para fazer isso comigo. Ele não mandou meu pai pecar. Mas já que pecou, ele trouxe uma bênção de é você que vai aqui nessa confusão, mas eu dou conta. E dá. E tem dado e vai dar sempre. Então, agora você pode imaginar a confusão que saiu disso. Agora, foi difícil? Foi. Mas e daí? Estou eu aqui. Você acha que é fácil andar assim, negra, numa família de brancos, que não admitem nem que você chame ninguém de tio, ninguém de primo, porque ninguém tem parente negro? E do outro lado, uma família protestante que lhe diz que nada disso vale, e a branca diz que você não presta porque você descende do diabo, porque o diabo que é preto. E a outra diz, não, que você é filho de Deus. Olha a confusão na cabeça da nega aqui. Cresci por lá pela igreja, eu tocava órgão na igreja, aquela crente que diz assim, eu sou crente, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou na boate, eu não danço, aquele eu não. Eu estava 32 anos no Iraque. Deus tinha falado comigo num sonho sobre o meu ministério. Eu vi essa imagem, eu nunca vou perder. No meu sonho, eu deitada assim, eu estava sentada como se fosse numa praia. Tinha um monte de areia e vinha assim como fosse uma luz, mas não era uma luz igual a nossa, era misturada de azul com amarelo. Eu via só os pés dele e um pouco da roupa até o joelho. Não dava para olhar por causa de tanta claridade. E ele dizia, tu és minha, tu vais crescer. E com a palavra que eu vou botar na tua boca, muitos me conhecerão e virão a mim, eu te enviarei a muitas nações. E eu que conhecia história de missionário assim, eu disse, o quê? Eu vou ser missionária? Eu quero ser rica. Tudo que eu conhecia de missionário é que missionário era pobre. Olha onde eu estou. Pronto. Bani aquilo da minha vida, eu nunca contei nada para ninguém, tinha 11 anos. Nunca falei disso para ninguém, mas de vez em quando vinha. E eu dizia, sai para lá. Eu não dizia, está amarrado, porque eu não sabia. Vá de retro, Satanás. Para mim foi Satanás que falou, porque eu com 11 anos, sempre fui a primeira aluna de sala. Vim, eu achei que era um anjo. Mas eu sabia que era Jesus dizer que eu ia ser missionário negativo, tudo que eu não queria na vida. Fui embora. Fui para o Iraque, eu não sabia, e Deus me preparando. Meu marido era engenheiro da Petrobras. A Petrobras o enviou para o Iraque como gerente de apoio da Petrobras Internacional. Chegou lá vou eu aprender. História da Mesopotâmia, história do fértil crescente na Universidade Federal de Baza. Aprendi tudo, minha professora era cristã. Ela era turca cristã casada com um iraquiano. Então ela achou ótimo ser minha professora. E me viu onde era a terra de Abraão, era onde eu morava. O Zigurá de Ur, onde estava a cítara de Abraão. O Jardim do Éden me levou lá, me levou para ver a Torre de Babel. Tudo. Eu aprendi o Antigo Testamento, ensinado por uma cristã turca, passo a passo a Bíblia. Quando estava tudo pronto, meu marido gostava de passear, fomos conhecer as 7 igrejas, que a gente diz da Ásia, que hoje estão na Turquia, e assim eu fui aprender tudo que vocês podem imaginar do Antigo Testamento. Estava pronto, começou a guerra, voltamos para o Brasil, e daqui a pouco Deus levou meu marido, que disse para ele, chega meu chapa, não preciso mais de você. Pronto, chega.
O resultado que eu digo para vocês é que lá no Iraque, tinha uma pastorinha que passava na frente da minha casa todos os dias. Ela tinha 9 anos, o nome dela era Suheila. Ela passava. Eu sempre fui muito ligada com criança. Eu sou louca por criança. Eu não gosto de velho. Não gosto. Velho é bicho cansativo. Mas quando eu falo de velho, eu não estou falando de idoso. Tem gente que tem 15 anos e é velho. Aquele povo amargurado, reclamão, nada presta. Eu gosto de gente feliz da vida, porque tem tudo, nós temos salvação. Eu entro no avião, eu pergunto, digo, Senhor, eu te agradeço, você está me levando para casa. Eu não sei se a casa é lá de baixo ou lá de cima, mas eu estou nas suas mãos. Pronto, eu estou bem. Nós precisamos crer nisso. Passava todos os dias. A primeira vez ela me disse, dê-me flus, quer dizer, me dá dinheiro. Eu nunca fui de dar dinheiro para criança. Aí eu botava todos os dias uma garrafinha de Sanquique, que é um suco de laranja concentrado, tipo o nosso maguari no Brasil, para quem conhece. Botava lá, botava um rubs, que é um pão, que a gente põe dentro chinina, que é iogurte de carneiro, pepino, cebola. Eles comem essas coisas. Quando ela vinha de tarde, lá para as 3 horas, botava a garrafinha lá, vazia. No outro dia, desenvolvi com essa menina, e de vez em quando eu conversava com ela rapidinho. Porque o presidente Saddam Hussein não gostava que o povo de lá conversasse com estrangeiros para não adquirir os maus hábitos. Tudo bem. Um dia, 11 horas da manhã, eu ouvi, era o único rebanho, era o rebanho de Suheila, passava na frente da minha casa. Eu vi barulho de rebanho. Eu estava no 3º andar da casa, olhei, era a Suheila, eu dei um grito, porque eu achei, ela está voltando para eles voltarem para o deserto, porque o deserto de Abadã fica coberto de água do derretimento da neve das montanhas do Ararat, no verão. E essa neve, essa água que cobre o deserto, faz o sal da época do dilúvio subir. Então, essas populações vão ficar distribuídas nos parques de tamareiras das cidades do deserto. Então, todo mundo tem um parque de tamareira perto de casa, porque o Iraque é o maior produtor de tâmara do mundo, segundo é a Tunísia. Então, eu pensei, ela já vai embora e nunca mais eu vou ver Suheila. Eu já amava aquela menina. Aí eu gritei, quando eu gritei ela parou, quando o pastor para, o rebanho para. Desci tudo, fui lá e disse para ela o que é. Ela tinha um embrulho aqui, e ela estava bem dobradinha assim, ela era bem magrinha, linda. Ela, com aquela baia dela, a baia é aquele véu que eles põem, ela botou por aqui, ela tinha um embrulho aqui. Eu disse, o que foi, Suheila? O que está acontecendo? Você já está indo embora? Ela não respondia, ela estava braba. Eu insisti tanto que ela pegou a mãozinha e fez assim, abrindo o véu. E quando ela abriu, eu vi que ela tinha um cordeirinho aqui. Ela botou a mão embaixo de uma das patas dele, e devia estar quebrada, porque ela botou uns negócios lá, embrulhou com papiro, que tem muito papiro ali. Só que quando ela botou a mãozinha, ele deu um berro. No que aquele animal berrou, aquela menina levantou os olhos, o rosto assim para o céu, sol a pino, as lágrimas desciam como se fosse cachoeira. Aquela menina deu um gemido que eu nunca mais vou esquecer. Ela deu um gemido de dor, a dor do cordeiro doeu no coração dela. E quando ela deu aquele gemido, eu ouvi a mesma voz que tinha falado comigo quando eu tinha 11 anos. Eu sou o teu pastor. Me deixa cuidar da tua perna quebrada. Eu te amo, sim. Eu sabia quem estava falando comigo. Eu sei que Suheila foi lá para o parque de tamareiras, para a tenda dela. Eu entrei em casa, mas quando eu me lembro
eu estava ajoelhada, depois de muitos anos que eu não ajoelhava, não orava, não fazia nada, eu não tinha uma Bíblia, eu não tinha um cantor, eu não tinha um inário, eu não tinha um pastor, não tinha ninguém, eu era uma porcaria. Eu era crente. Eu só fiz essa oração. Eu sei quem é o Senhor. Se o Senhor me levar de volta para o Brasil, eu vou fazer a sua vontade. Isso era já no final de julho, 22 de setembro, começou a guerra Irã-Iraque. No dia 26 de setembro, nós fugimos para o Kuwait. Depois de 6 meses estávamos no Brasil. Minha primeira aquisição foi uma Bíblia. Nunca mais larguei a Bíblia. Até hoje e até eu morrer. O que é que eu sou hoje? Tudo que eu não queria ser. Missionária, pobre, cuidando de crianças pobres. Porque eu sou apaixonada. Aí foi que eu comecei esse trabalho no Morro Dona Marta, com crianças iguais a mim, negras, com um lar todo arrebentado, porque eu tinha 6 irmãos negros, pai e mãe negro de um lado, 4 irmãos brancos, padrasto e mãe do outro lado, e eu no meio. Então, eu pareço muito com aquelas crianças, por isso que eu tenho esperança na vida deles, e Deus tem nos abençoado. Mas eu digo para você, se o meu adversário tinha um propósito para a minha vida, logicamente que Deus tem. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus não é perdedor. Nunca vi dizer que Deus perde. E se Deus não perde, Ele é vitorioso na sua vida. Mas você precisa crer. Você precisa se revestir dessa armadura, andar na verdade. Orar pela sua saúde, buscar o valor do sangue de Jesus para a sua vida. Andar em paz com todos. Pedir a Deus que Ele aumente e acrescente a sua fé. Que Ele cubra sempre os seus pensamentos, as suas emoções, os seus raciocínios, a sua atenção, a sua inteligência com a salvação como um capacete. E que você coma a palavra de Deus, para que quando você abrir a sua boca, saia aquilo que entrou. E você possa atingir o maligno antes que ele lhe atinja. Porque pelo que a Bíblia está nos ensinando, ele arma ciladas para você. E como nós vimos aqui, para que o Espírito Santo venha na sua vida como 4 ventos. E que Ele liberte a sua vida. E que Ele destrua tudo aquilo que não é para a glória de Deus. E que faça da sua vida uma vida agradável para Ele. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.